conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com o professor Alcindo Souza, professor do IFRN aqui em Caicó. A cidade de Caicó, de acordo com o Instituto Clima Tempo, ela teve um crescimento no número de raios somente no mês de março. Estou aqui com o professor Alcindo para explicar exatamente essa incidência, o que aconteceu e o que ele pode explicar para a gente desse aumento do número de raios aqui na cidade de Caicó. O Seridó também, já que Currais Novos teve um número aí de aproximadamente 250 raios. Professor, bom dia. Que explicação é possível dar para esse aumento na incidência? Bom dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rural. Bom, essa incidência, esse aumento na incidência, ele é a consequência de um conjunto de fatores que convergiram ao mesmo tempo, né? Você tem a zona intertropical que está atuando agora, você tem um ciclone que é um pouco mais alto, a gente chama de K bem alto, né? E isso faz com que no entorno dele haja mais chuva. Então, ele está localizado mais ou menos na Bahia, e nesse centro não chove, mas no entorno chove, né? Então, a gente acaba tendo uma convergência de fatores que aumentam a precipitação, né? E ao mesmo tempo a gente tem também nuvens que geram mais relâmpagos, mais descargas elétricas. Essas são nuvens mais densas, né? Nuvens mais carregadas. Essas descargas elétricas, elas são geradas pelo atrito entre o gelo e a água que estão dentro da nuvem, né? E é muito comum em nuvens que a gente chama de cúmulos, né? Ou CB, para quem a aviação chama muito de CB, né? São muito densas. E essas nuvens muito densas, elas geram mais descargas elétricas, né? E aí você tem essa convergência de fatores nesse período. Há alguns também que têm estudado, a gente tem visto alguns artigos que essas zonas de calor, né, ou essas regiões de mais calor que a gente está tendo recentemente, né, parece que após essa incidência a gente também tem um aumento na precipitação e na incidência de nuvens mais pesadas, né? Então essas coisas estão sendo estudadas, né? E também a nuvem, ela é formada aqui não apenas por água e gelo, né, e vapor d'água. Há outras partículas que fazem parte das nuvens também, partículas de poeira, a gente chama de aerossóis, que elas também influenciam um pouco nessas descargas elétricas, né? Então essa maior incidência está realmente relacionada a essa convergência de fatores aqui para a nossa região, né? E ao mesmo tempo a gente tem mais nuvens formadas, mais densas, e isso gera mais descargas elétricas, né? Agora realmente, o Rio Grande do Norte nunca esteve... o Brasil é o país que mais tem incidências de relâmpago no mundo, né? E raios, por consequência, mas o Rio Grande do Norte nunca esteve no topo dessa relação no país, né? Normalmente a região norte e mais sul e sudeste, né? Então é um pouco atípico. A gente estava vendo também algumas coisas, a gente teve um aumento de quase 40% na incidência de raios em relação a 2022 para 2023, e esse ano a gente já teve também uma quantidade significativa de raios, né? E aí tem algumas coisas, né? O que é o raio, afinal de contas, né? Então, as descargas elétricas, elas podem ser de várias formas. Ela pode ser dentro da própria nuvem, entre uma nuvem e outra. Ela pode ser entre a nuvem e o ar. E o que a gente vê como raio é quando a descarga elétrica é da nuvem para o solo, né? Raramente a gente também tem descargas do solo para a nuvem, mas essas são menos comuns, né? Então, o raio é aquela descarga elétrica que vem da nuvem e atinge o solo, né? E aí vem as questões, agora a gente está vendo... Não estamos vendo exatamente os raios, né? A gente está escutando poucos trovões. Inclusive nós estamos aqui uma tarde que está quase que chuvosa, né? Tá para ver aqui as nuvens carregadas, como o professor está falando aqui, né? Estamos numa tarde de domingo aí, onde daqui a pouco a chuva vai aumentar aqui. Vai aumentar, né? Então a gente está vendo que escuta um pouco, né, os trovões. O trovão é uma consequência dessa descarga elétrica, principalmente do raio, né? Quando o raio ele percorre o ar para chegar ao solo, ele tem que realmente romper a resistência do ar. O ar não é um condutor de eletricidade, então o que ele faz? Ele está contornando a nuvem, ele fica com uma espécie de borracha em torno da nuvem, né? E aí vai acumulando carga elétrica. Quando a quantidade de carga é muito grande, gera o que a gente chama de diferença de potencial, o campo elétrico, né, significativo, e esse campo elétrico vai fazer com que haja descarga. Então, quando a carga fica muito grande, essa resistência do ar como isolante não suporta mais e ocorre então o rompimento do ar, literalmente, né? E esse rompimento que gera o trovão, né? Então, o trovão, na verdade, é o barulho gerado quando a descarga elétrica percorre o ar, né? E a gente acaba, às vezes assusta mais que o próprio raio, né? Mas ele é inofensivo, né? Deixa os pets da gente mais agitados, a gente fica um pouco com medo, mas realmente o trovão ele é inofensivo, é mesmo o ruído gerado por esse deslocamento do ar, né? Localizando aqui na cidade, é possível dizer qual o bairro, qual a zona da cidade
que tem uma incidência maior de raios? A gente precisaria ter um estudo sobre isso, né, realmente. E Caicó e algumas regiões, ela é um pouco atípica em algumas questões que envolvem a formação de nuvens. Se você olhar um pouquinho, e a experiência diária mostra isso pra gente, você tem às vezes nuvem muito densa, mas no espaço físico pequeno, né? Tanto que choveu 60 milímetros, 70 milímetros lá no Penedo. Mas quando você vai para a zona não choveu, né? E choveu tantos milímetros quando você vai para outras regiões. E aqui não choveu. Então, essa concentração de nuvens pesadas é algo interessante que ocorre por aqui. E elas também, por muitas vezes, têm descargas elétricas, né? Então, a gente precisaria realmente ter uma forma de fazer essa medição, né? E aí a gente poder realmente dar com mais precisão qual a região que tem mais descargas elétricas. Isso tem a ver com o relevo, né? Porque a gente tem um relevo que tem alguns planaltos, né, alguns pequenos planaltos, mas a gente tem algumas depressões também. Então esse relevo favorece acúmulos de níveis em regiões no entorno da cidade, né? E a gente tem outra questão também, que aí precisaria de estudo, que são as zonas de calor, né? Caicó é uma região que tem uma pavimentação relativamente extensa, né? Isso influencia um pouquinho também. Influencia nos raios? Influencia no acúmulo de nuvens, né? Porque quando você tem as ilhas de calor, você vai ter mais evaporação, porque você tem maior temperatura, né? Então isso vai fazer com que a gente tenha uma influência no que a gente chama de microclima. Mas isso pode acontecer. Agora, quais são as recomendações para a população, para as pessoas? Inclusive, o que estamos fazendo aqui talvez seja uma situação não recomendada, né? Não recomendada, porque assim, às vezes não está com aquela chuva pesada, mas as descargas elétricas elas podem acontecer também fora da chuva, né? Às vezes a gente acha que tem que estar chovendo muito para ter descarga elétrica, mas as nuvens ela tem um formato que há descargas elétricas mesmo quando não está caindo aquela chuva torrencial. Então a nuvem carregada ela tem essa particularidade, né? Então, é o fator preponderante para o raio. Então, se você está numa região descampada, né, lugar para se proteger, não fique embaixo de árvores, né, evitar postes ou qualquer material que tenha realmente alguma altura e seja fino, né, hastes, né, e outras coisas, porque quando você acumula carga elétrica na nuvem, o solo também vai gerar um potencial contrário ao potencial da nuvem, né, para que facilite a descarga. Então, acontece isso e a gente tem que estar num lugar onde a gente não seja o ponto de acúmulo dessas cargas. Porque se a gente estiver nessa região, a descarga pode acontecer pela gente, ou pela árvore, ou pelo poste. O ser humano pode conduzir essa energia? Muita energia pode, né? Assim, para a gente, como seres humanos, né, não é muito comum a gente ter incidência direta da descarga principal, digamos assim, né? Porque quando o raio chega, ele tem, se você olhar o raio, ele não tem só um caminho, né? Ele tem algumas descargas secundárias, né? E a maioria das consequências para a gente, em termos de hospitalização, né? E até são raros, mas acontecem óbitos, né? Normalmente não são descargas principais, não? O cara está em torno e a descarga acontece e ele acaba sofrendo as consequências nessa região. Mas realmente, ficar em regiões descampadas, ficar em pé, embaixo de árvores, né? Que é uma coisa interessante também, é muito comum no Seridó a gente vê as pessoas que criam principalmente gado, né, e caprinos. Você às vezes tem um raio, morreram várias cabeças de gado, porque normalmente esses animais vão procurar se proteger embaixo de árvores, né, da chuva, e é comum ter descargas de raios em árvores, né? Inclusive aquela história de que o raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar, não é verdade, né? Ele pode cair no mesmo lugar até mais de duas vezes, né? Porque se aquele lugar, principalmente numa área muito descampada, se você tem poucas árvores, é natural que haja descarga por aquele ponto, né? Porque o raio também ele procura o caminho mais facilitado, né? Você tem algumas que o pessoal é como chamar de descargas guias, né? Ou relâmpagos guias, eles vão procurar o melhor caminho, onde você tem a menor resistência, e aí esse caminho ele procura, a gente não vê essas descargas pequenas, e aí quando ocorre isso, aí esse guia acaba encaminhando a descarga principal. E normalmente você vai procurar pontos mais altos, né? Dentro de carros, por exemplo, é possível ficar protegido ou não? Dentro do carro é protegido, né? A gente tem uma questão interessante, que o carro, como ele é metálico, né, ele cria uma espécie de proteção, que a gente chama até de gaiola de Faraday, né? Então, até recentemente, no ginásio do IFRN teve uma descarga, né, e como ele é todo de metal, as pessoas que estão lá dentro estão protegidas, né? Então, isso é interessante. Agora, se você está dentro do carro, teve uma descarga elétrica, você não deve tocar na lataria do carro. Então, as mãos e a guarda, né, ajuda. Pode ocorrer dano ao motor ou a outro dispositivo do carro
eletrônica por causa da descarga, ela pode acontecer, porque essas regiões às vezes não estão isoladas totalmente, né? Quanto tempo você espera para poder tocar na parte metálica? A descarga do carro, ela não é muito demorada, porque embora o raio tenha um potencial muito grande, mas a energia mesmo que chega ao solo não é tão grande assim, tá certo? Em termos de... porque o calor é intenso, então isso pode danificar também o carro. Então é interessante você aguardar, essa descarga vai demorar alguns minutos para... Então você deve aguardar alguns minutos para essa descarga, porque o solo vai acabar dissipando essa energia, né? Diferente de um fio, né? Se o fio cair, sei lá, de repente um raio atingir um poste, caiu o fio sobre... Você não deve sair de jeito nenhum, deve realmente tentar contato com a companhia elétrica para eles poderem fazer o desligamento e aí você poder sair do carro. Fazer esse contato telefônico dentro do carro com energia? Não tem problema, porque a onda eletromagnética, embora fala às vezes, né, você não vai ter perigo. O que não pode acontecer é você estar usando seu celular dentro de casa ligado à tomada, né, porque aí você pode ter uma descarga na rede e essa descarga de fato chegar e realmente você acabar tendo algum problema e ser inclusive hospitalizado por isso, tá certo? Então, se você está em casa, tem descargas elétricas, não deve usar equipamentos ligados. Banho de chuveiro, deve evitar, né? Pelo menos chuveiro quente, né? Então deve estar desligado, porque pode haver descarga sim, isso com dois. As casas antigas são mais comuns, né? De você ter tubulação de água de metal, né? Então você tem que ter um pouco de cuidado com isso realmente. Professor, obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Vamos usar da recomendação, sair aqui nos abrigar aqui, porque está realmente chovendo. Mais alguma coisa a acrescentar? Fica à vontade. Bom, acho que as pessoas devem ter o mesmo cuidado, né? Então evitar, realmente está chovendo, você procurar se proteger em um lugar abrigado, coberto, né? Mas que não tenha essas coisas que normalmente estão mais altas e são pontiagudas, né? São mais finas. E evitar árvores, né? Tem uma coisa interessante também, a questão do espelho, né? Às vezes a pessoa tem que dizer, eu vou cobrir o espelho. Na verdade, não tem problema nenhum. É mito, né? Que isso acaba sendo uma consequência porque aí no início do século a gente tinha muitos espelhos com aquele envoltório todo metálico, né? E aí, como tinha muito metal, você realmente poderia ter algum problema, aí cobriam ou tentavam isolar, né? Mas hoje em dia os espelhos não têm esse problema, a gente não precisa estar cobrindo o espelho para quando tem uma tempestade elétrica, como está querendo acontecer agora, né? A gente está vendo o tempo bem coberto, né? Mas, e assim, às vezes a pessoa também tem alguma curiosidade, né? Aí eu vi um relâmpago, será que ele está muito longe? Uma forma de fazer isso é você comparar a velocidade da luz, que chega até você pela visão que você tem do raio, né? E o som, né? Se você contar em segundos o tempo em que você está vendo, até escutar o trovão, né? Você divide isso por 3, vai ter ideia de quantos quilômetros está esse trovão, ou essa descarga elétrica, né? Você tem uma ideia se está muito próximo ou muito longe.